Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos o Reavivados por Sua Palavra, que é um estudo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estamos juntos aqui para lermos hoje o Salmo 59. Convido você então a abrir a sua Bíblia no Salmo 59. Mas antes, gostaria de dizer para você o seguinte: não deixe de se inscrever ali no nosso canal, inscreva-se ali, também deixe ali o seu like, e assim então essa mensagem vai se propagar para mais e mais pessoas. Salmo 59, vamos ler aqui alguns versos. Salmo 59, verso 1 em diante, diz assim: Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer transgressão ou pecado, ó Senhor. Sem culpa minha, eles se apressam para me atacar. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e castiga todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Verso 6. Ao anoitecer, uivam como cães, à volta da cidade, proferem ameaças, e em seus lábios há espada, pois dizem: quem vai ouvir? Mas tu, Senhor, vais rir deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Deus, meu Deus, virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Não os mate, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Verso 12. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, e pelas maldições e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os, para que deixem de existir, e se saiba que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Verso 14. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Este salmo, querido, está mostrando aqui Davi vendo Deus agora como o seu libertador. O salmo todo ele é concentrado em Deus como um libertador, libertador do seu servo Davi. Sabemos muito bem que a história aqui está bem mostrando claramente que Davi ele já estava cansado de tanta perseguição, de tantas pessoas querendo tirar a vida dele, e ele vê essas pessoas como seus inimigos. Aí ele diz para Deus: Senhor, livra-me. Ele está pedindo libertação, libertação dos seus inimigos. Queridos, eu poderia dar um tema aqui, um título para esse salmo como Deus o Libertador. E Deus como libertador, precisamos entender aqui quem eram os inimigos de Davi. Nós já sabemos que era Saul, junto com os filisteus e outros mais. Mas quem realmente é o verdadeiro inimigo do ser humano? Quem realmente é o verdadeiro inimigo seu? Você pode ter aí, querido amigo, muitos inimigos, pessoas que não gostam de você, pessoas que traíram você, mas eu quero dizer uma coisa para você. Quem realmente é o seu e o meu verdadeiro inimigo? Quero ler com vocês alguns versos que está aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao verso 25. Tiago, capítulo 1, verso 22 até o verso 25. Observe o que a palavra de Deus vai dizer aqui no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22 ao verso 25. Diz assim: Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera,
não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado o que realizar. Uau, olha só o que está dizendo o texto bíblico, querido amigo. Essa mensagem, ela tocou no meu coração e tenho certeza que ela vai falar ao seu coração neste dia também. Então, amigo, a palavra de Deus quer dizer para mim e para você, quando eu sei a vontade de Deus, quando eu conheço a palavra e não pratico, quem eu estou enganando, queridos? Então, quando eu sei da vontade de Deus e não pratico, eu sou o meu pior inimigo para mim mesmo. Porque eu sei da vontade de Deus e não pratico. Então, quem é que eu estou ouvindo? A quem eu estou dando ouvido neste momento quando eu não pratico? Quem é essa pessoa mesma que está me enganando? Vamos ver quem é. Observe o que diz a Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 17, no verso 9 e 10. Observe o que a Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 17, no versos 9 e 10. Diz assim: enganoso. A primeira palavra que aparece aqui no hebraico é Jacob. Jacob lembra muito bem o nome de Jacó. Enganoso, astucioso, traiçoeiro. É quem? É o coração. Mais do que todas as coisas. Observe, o maior inimigo do ser humano é o seu próprio coração. É o que está dentro da mente dele. Por quê? Porque nós somos pecadores e, como pecadores, só queremos fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, queridos, quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, não é porque a gente é bonzinho, é porque Deus toca no nosso coração. Então, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. A palavra corrupto aqui é anash no hebraico, que significa fraco, doente, incurável. Para o ser humano, o ser humano não conhece a si mesmo. É isso que a Bíblia está dizendo. Amigo, eu quero dizer para você o seguinte: você não conhece nem você mesmo. Às vezes nós queremos fazer a coisa certa e não conseguimos. Tentamos fazer as coisas certas, mas a Bíblia vai dizer que até o bem que eu quero fazer, eu não faço com os motivos corretos quando eu não tenho Deus no meu coração. Então observe, querido amigo, a Bíblia diz que o meu coração ele é doente, a minha mente é doente. A minha mente é corrupta, sabe desde quando? Desde quando eu nasci. Só que Deus, a Bíblia vai dizer assim, quem poderá compreendê-lo? Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, diz a Bíblia. Deus pode. E a Bíblia diz que Ele sonda, Ele examina o meu coração. E eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Espera um pouquinho. Deus sabe quem nós somos. Deus conhece eu e você. Deus examina. Mas será que Deus examina para ficar criticando? Deus examina para dizer assim, ó, tá vendo só esse pecador aí? Será que é isso que Deus faz? Para que Deus examina? Como que Deus faz esse exame do meu coração? Eu quero levar vocês agora para o livro de Lamentações, capítulo 3, no versículo 23, que é o Lamentações de Jeremias, capítulo 3, aqui no versículo 22, 3, 22, a Bíblia diz assim, observe o que a palavra de Deus diz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Glória a Deus. Hoje, a Bíblia está dizendo que a graça ela está se renovando na minha e na sua vida, queridos. A palavra de Deus deixa bem claro que eu e você, nós não somos infinitos. Nós teremos um fim um dia. Um dia, essa vida ela vai acabar. Existem aqui dentro da palavra de Deus algumas coisas que nós precisamos entender a respeito disso. Se Deus está dizendo que em algum momento tudo isso vai ter um fim, tudo isso vai acabar, o que Ele está querendo dizer para mim e para você? Quando é que vem o dia da minha libertação? Quando que Deus pode ser o meu libertador, queridos? Segundo Coríntios, Paulo vai dizer, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, aqui no versículo 2, Paulo vai dizer algo muito importante. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 6, diz assim, porque ele diz, no tempo aceitável, escutei você, e no dia da salvação, eu socorri você. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia
da salvação. Amém, glória a Deus. Hebreus capítulo 7, capítulo 3, verso 7, a Bíblia vai dizer assim: hoje, se ouvides a minha voz, não endureça o vosso coração. Hoje, se você ouvir a minha voz, querido amigo, a Bíblia diz, não se faça de durão, não faz de conta que você não está escutando. Estudar a Bíblia de Deus, ela vai dizer duas coisas para mim. Ou ela vai amolecer o seu coração para que você possa entender e praticar a vontade de Deus, ou ela vai endurecer o seu coração. Mas Deus está dizendo assim: eu socorri você quando você mais precisava de mim. Eu aceitei você quando você mais era rejeitado por todos. E então a Bíblia está dizendo: hoje, agora, é o tempo da sua e da minha salvação. Então eu quero ler com vocês o que está dizendo aqui no livro de Lucas, capítulo 4, versos 16 a 21. Quando é que Jesus deu para mim o dia da libertação? Quando aconteceu esse dia da libertação? Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21, diz assim a Bíblia. Olha só que interessante. A Bíblia diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, e num sábado entrou na sinagoga segundo o seu costume e se levantou para ler. Observe que Jesus tinha costume de ir à igreja em que dia, queridos? No sábado. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, Isaías 61, a 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Olha bem então mais, para pôr em libertação os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e assentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. E todos davam testemunho dele e se maravilhavam das suas palavras, porque elas eram cheias de graça que saíam dos seus lábios. Para um pouquinho, eu quero dizer uma coisa para você. Sabe quando é que Jesus libertou você? Desde o dia que você nasceu. Você não nasceu escravo do pecado. Você nasceu para viver à altura do sacrifício de Cristo Jesus. Então Jesus está dizendo assim: o ano aceitável, o ano da libertação já começou há muito tempo. Então, querido amigo, não viva como escravo do pecado. Viva como aquele que um dia Jesus libertou, e hoje é o dia da sua libertação. É para você que eu estou falando nesse vídeo. Hoje é o dia da sua libertação. Não viva como escravo, porque o diabo, a Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo e ele quer reinar no seu coração. Todas as maldades que acontecem nesse mundo é fruto do mal que o diabo tem praticado durante tantos anos, diante de tantos séculos. O diabo tem feito isso, mas eu quero dizer uma coisa para você, querido amigo. Você pode hoje ser um liberto em Cristo Jesus, porque Ele hoje já te libertou há muito tempo. Então a Bíblia está dizendo claramente, do mesmo jeito que Deus era o libertador de Davi, hoje, meu querido amigo, Jesus quer ser o seu libertador. Amém? Glória a Deus. Então, dando continuidade ao estudo lá no Salmo 59, convido você a voltar lá no Salmo 59. Aqui o estudo da palavra de Deus, aqui no verso 4, Davi vai dizer assim: sem culpa minha, eles se apressam para me atacar. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Tu, Senhor Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e castiga todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Querido amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está dormindo? Deus está cochilando? No Salmo 121, verso 4, a Bíblia diz lá algo muito interessante. A Bíblia diz assim: o guarda de Israel, ele não cochila, ele não dorme. O meu e o seu libertador, ele não está cochilando. Escuta bem o que eu estou dizendo para você. O meu e o seu libertador, quando nós escolhemos ter Jesus como nosso libertador, ele não cochila, ele não tira férias, queridos. Deus não está de férias, de braços cruzados, observando todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Ao contrário, a Bíblia diz que ele é um Deus presente, é um Deus conosco. Deus não é como o homem, como diz lá no livro de Números, capítulo 23, verso 19. Deus não fica rindo das pessoas, como Davi está dizendo aqui. Então eu quero continuar aqui a palavra de Deus, dizendo algo muito importante para você e para mim. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, saiba
que antes do mundo te odiar, porque é assim que vai acontecer, você passa agora a ter mais inimigos ainda, porque o mundo odeia Cristo Jesus. O mundo odeia as coisas de Deus. O mundo é ao contrário das coisas de Deus. E quando você passa a ser uma pessoa cristã, que pratica as vontades de Deus, alguns amigos vão chegar para você e vão falar assim: ô, você ficou chato, hein? Você não bebe mais com a gente. Você não anda mais nas rodinhas com a gente. Então as pessoas começam a se afastar de você. Parece que você tem algo terrível em você, que você começa a ser um sujeito chato. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes dessas pessoas fazerem isso com vocês, elas fizeram com Cristo Jesus. Abram a Bíblia de vocês lá no Evangelho de João, capítulo 15, e nós vamos ler aqui o verso 18. Evangelho de João, capítulo 15, e vamos ler aqui o verso 18, que diz exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Olha o que diz a Bíblia. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Amigo querido, antes de alguém odiar você, antes de alguém falar para você: ah, você agora é um chato, você agora é um insuportável, agora você vai para a igreja, agora você é um crente, agora você é todo engomadinho. Entenda que eu quero dizer uma coisa para vocês. Antes do mundo odiar você, ela odiou a Cristo. O mundo odiou a Cristo. E foi por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, para dizer para você que todas as dores que você vai passar, todo o sofrimento que você vai passar, todo o ódio que você vai carregar por ser um representante de Cristo na terra, Cristo suportou tudo por mim e por você. E ele diz para mim e para você: é possível sim, porque eu te darei todo o poder para suportar essas coisas. Amém? Glória a Deus. E um dos maiores poderes que Deus deu para o ser humano foi uma oração maravilhosa, a oração sacerdotal que ele fez pelos discípulos e fez por mim e por você, lá no Evangelho de João, capítulo 17 agora. Ele diz assim, observe o que diz a palavra de Deus, aqui no verso 9. É por eles, pelos discípulos que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, Jesus dizendo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, aqueles que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, falando sobre Judas. Mas agora, verso 13, mas agora vou para junto de ti. Ele foi para junto do Pai e diz assim, olha bem o que ele diz, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Verso 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Agora, presta bem atenção, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Glória a Deus. Querido amigo, quero dizer uma coisa para você. Jesus está dizendo, olha, eu vou deixar vocês no mundo para que vocês honrem o meu nome, para que vocês mostrem ao mundo que eu existo, que eu dei a vida por vocês e que eu sou o seu libertador. Mas entenda uma coisa. Deus está dizendo que a única coisa que pode santificar, que pode manter você e eu separados do mundo, é a palavra de Deus. Quando eu estudo a palavra de Deus e pratico, ela me santifica. Amém, queridos? Agora tem uma mensagem aqui, uma outra palavra que está no livro de Tiago. Observe o que a Bíblia diz aqui no livro de Tiago. E olha só o que Deus não aceita. Observe aqui no livro de Tiago, aqui no capítulo 5, aliás, 4, observe o que a Bíblia diz no verso 4. Gente infiel. Pois vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Observe, se eu quero fazer as vontades do mundo, se eu quero fazer as coisas que o mundo me impõe, dançar carnaval, fazer isso, fazer aquilo, beber, fumar, essas coisas todas são do mundo. A Bíblia diz que eu sou o inimigo de Deus. Um dia ou outro, sabe o que vai acontecer? Você vai atacar o povo de Deus. Você vai perseguir o povo de Deus. Não seja aquele que vai perseguir o povo de Deus, mas seja aquele que hoje será perseguido pela palavra de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido amigo.
para que isso não aconteça na minha e na sua vida. Observe o que diz a Bíblia no verso 7, no livro de Tiago, capítulo 4. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem-se perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem a mão, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria e lamentem e chorem. Aceitem Jesus como seu Salvador. Parem de viver uma vida no pecado. Sejam pessoas que se sujeitem ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo, porque hoje ele está falando ao seu coração, como ele falou no meu coração. Então a Bíblia está dizendo, para que Deus possa ser o meu libertador, eu tenho que me sujeitar a Deus. Tenho que me sujeitar às suas vontades todos os dias. É fácil? Não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque a gente só quer as coisas do mundo, querido. Então entenda, se hoje você tem desejo de fazer as coisas do mundo, é porque uma voz do mal está falando ao seu ouvido. Mas hoje Deus está usando o Espírito Santo para falar ao seu coração. Se sujeitem a Deus. Aceite Ele como seu libertador. Porque um dia Ele vai vir como um juiz. E quando Ele for vir como um juiz, será tarde demais. Observe o que Davi vai dizer aqui no verso 10. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Observe, Davi tem a plena convicção. Salmo 59, verso 10 diz isso. Davi tem a plena convicção que Jesus vai voltar. Está escrito na Bíblia que Jesus já veio uma primeira vez. Ele já veio a primeira vez como um bebê, mas agora ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E as pessoas não vão mais tocar nele, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Ninguém vai ter desculpa que não vai ver Cristo Jesus. Todo o olho o verá. Então observe que a Bíblia diz. Davi tinha convicção que um dia ele iria ver Jesus pela segunda vez. Jesus veio a primeira, mas pela segunda vez Jesus vai voltar. Davi, como Jó, também tinha a convicção da ressurreição. Queridos, mas talvez você esteja perguntando, pregador, evangelista, mas se Jesus vai voltar, por que ele vai voltar se os mortos quando morrem vão para o céu? Mentira! As pessoas quando morrem, elas não vão para o céu. Sabe o que é isso, queridos? É o diabo pregando um falso amanhã para você, dizendo para você, não, pode fazer o que você quer. Pratique o mal, pratique as vontades da sua carne, beba, fume, faça o que você quiser. Porque quando você morrer, você vai para o purgatório. Mentira! Pura mentira, querido. A Bíblia deixa bem claro lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 20. Eu quero ler com vocês esse verso. Eclesiastes, capítulo 3, verso 20, diz assim: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó retornarão. Ou seja, quem morre vai para a sepultura. Aquele que morre aceitando Jesus como seu libertador, ele vai para a sepultura, ele morre, ele não está dormindo. Ele morre, quando ele morre, a Bíblia deixa bem claro, querido amigo, que quando essa pessoa morre, ela está lá esperando amanhã da ressurreição. Isto é para o justo. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque Lázaro era um justo, Lázaro era amigo de Jesus. E por ser amigo de Jesus, quando Jesus o ressuscitou, lá no Evangelho de João, capítulo 11, nos versos 39 e até o verso 43, Jesus diz assim: tirem a pedra da sepultura de Lázaro. E aí ele faz uma oração. E aí ele diz assim: Lázaro, vem para fora. Sabe onde é que estava Lázaro? Não estava no céu. Lázaro era um amigo de Deus. Lázaro aceitava Jesus como seu libertador. E mesmo assim, Lázaro não estava no céu. Lázaro estava na sepultura. Se Lázaro estivesse no céu, Jesus teria dito assim: Lázaro, vem de cima. Lázaro não veio de cima, querido amigo. Lázaro veio da sepultura. E quando Lázaro veio da sepultura, Jesus deixou bem claro para a humanidade que não tem pessoas no céu, exceto 3. Enoque foi para o céu, porque a Bíblia diz isso lá em Gênesis, capítulo 5, verso 23. A Bíblia diz lá que
Enoque foi para o céu. Mas a Bíblia também vai dizer de mais dois homens. A Bíblia vai dizer de Moisés e Elias. Quando aconteceu a aparição de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava lá com os discípulos. Isso está relatado lá em Mateus, capítulo 17, verso 2 e verso 3. Eles viram Moisés e viram também Elias, ou seja, os dois também ressuscitaram. Aliás, Moisés ressuscitou e Elias foi levado, transladado vivo para o céu. E se ele foi levado vivo para o céu num redemoinho, tanto Enoque quanto Elias mostram para mim claramente que terá pessoas vivas quando Jesus voltar, mas também terá pessoas mortas, justas, que aceitaram Jesus como seu libertador, que é o modelo de Moisés. Querido amigo, aqui essa mensagem do Salmo 59, versos até do verso 1 até aqui o verso 17, é uma mensagem poderosa para mim e para você. Agora observe o que diz o verso 13, aliás, verso 12 e 13, pelo pecado, agora voltando para Salmo 59, verso 12 e 13, diz assim: pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam eles enredados, ou seja, o mal vai voltar para aquele que pratica. O mal, o pecado, ele é como um bumerangue. Se você fuma, você vai morrer de câncer. Ou seja, o mal volta contra você mesmo. Então por que praticar isso? Então observe o que a Bíblia vai dizer mais. Consome-os com indignação, aqueles que sabem o que devem fazer e não faz, para que deixem de existir. E se saiba que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Sabe quando isso vai acontecer? Quando as pessoas um dia vão se ajoelhar diante do nome de Jesus. Ou seja, ou você faz isso hoje por bem, um dia você vai fazer por mal. Sabe por quê, queridos? Porque toda a boca vai dizer que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Isso está lá em Filipenses, capítulo 2, verso 9 e 10. Então, continuando aqui, para nós finalizarmos o estudo de hoje, verso 14 diz assim: ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida. Vou parar um pouquinho aqui só para explicar isso aqui para vocês. Observe que Davi está dizendo assim: aqueles que não aceitam Jesus como seu libertador, ele é um vivo morto, ele é como um zumbi. Ele está de pé, ele fala, ele anda, ele faz coisas, mas quando ele não tem Cristo no seu coração, ele é como um zumbi, vivo, morto. Misericórdia. Isso está lá em Efésios capítulo 2, verso 1. A Bíblia diz lá que Deus lhes deu vida, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados. Então, queridos, quando eu vivo na prática do pecado, eu sou um vivo morto. Mas quando eu aceito Jesus como meu Salvador, olha o que a Bíblia diz agora no verso 16. Eu, porém, cantarei a tua força, e pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. É um contraste entre aquele que gosta de viver nas trevas, que anda só de noite praticando coisas ruins, vagueia como um zumbi. Agora, o vivo, ele gosta de andar na luz. Salmo 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Glória a Deus! Quando nós praticamos a vontade de Deus, a palavra de Deus passa a ser lâmpada para os meus pés. Ela também é luz para os meus caminhos. Não andarei nas trevas, não andarei praticando o mal, porque Deus está comigo e Deus também hoje quer habitar no seu coração. Para nós finalizarmos, verso 17 diz assim: a ti, força minha, cantarei louvores. Davi diz assim: olha, eu canto louvor porque Cristo é o meu libertador e é o meu juiz. Um dia, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, todos nós, aqueles que aceitarem Jesus e estiverem vivos naquele momento, cantarão o louvor que está em Isaías 25, verso 9. Eu quero ler para nós finalizarmos. Isaías 25, verso 9. Sabe qual vai ser o cântico? Observe o que a Bíblia diz aqui em Isaías 25, verso 9. Olha o que a Bíblia diz. Diz assim: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém? Quando você hoje aceita Jesus como seu libertador, quando ele voltar como juiz, dando a sentença,
Se você aceita Jesus como seu Salvador e estiver de pé naquele grande dia, você vai poder estar louvando este cântico. Mas, um dia, todos, aqueles que morreram em Cristo Jesus e aqueles que estão de pé, vão se reunir, lá no Salmo 19, e todos vão cantar o cântico do Cordeiro. Amigo, hoje é o dia da salvação. Hoje Jesus quer ser o seu libertador. Aceita-o como seu libertador e então entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Se essa mensagem foi relevante para você, publique ela no seu, na sua conta do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Queridos, publique essa mensagem para outras pessoas e fale do amor de Jesus, porque em breve Jesus vai voltar. Em nome de Jesus. Amém.